Olá, boa noite a todos, boa noite aos amigos, você internauta, você que está chegando nesta plataforma, você que está chegando agora na página Repórter do Litoral, você que está nos acompanhando através da Spotify, através das mídias digitais, ao vivo, né? E você que na sequência vai acompanhar nas demais mídias, nosso boa noite, nosso muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. E vai estar conosco hoje, já está aqui chegando quero dizer que esta foi uma das entrevistas mais esperadas, Helenise, está conosco a Helenise Born. Quem é a Helenise? A Helenise, ela é conselheira tutelar na cidade de Curitiba, mais precisamente na Regional Bairro Novo, está já com a experiência de 3 mandatos como conselheira tutelar. Hoje ela preside o Conselho Tutelar do Bairro Novo, em Curitiba. E olha, a Regional Bairro Novo, para quem não conhece, é uma cidade dentro de Curitiba, tem aí aproximadamente 150 mil habitantes, então é uma grande cidade que ela tem que presidir o conselho, né, que é a Regional Bairro Novo, mas não é só isso, tá? A Helenise, ela ainda é vice-coordenadora do Conselho Tutelar de Curitiba e presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da cidade de Curitiba. Então, você que está chegando agora, você que vai nos acompanhar, você pode fazer a sua pergunta, você pode enviar, seja através do WhatsApp, seja aqui no formulário que você encontra aí na nossa página, pode estar enviando a sua pergunta, porque eu tenho certeza que nessa hora que nós vamos ter daqui para frente, nessa hora de programa, a Helenise vai estar fazendo aquilo que ela mais gosta, que é trazer esclarecimento, que é trazer resposta para as suas perguntas. Helenise, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje, nesse nosso bate-papo aí, referente ao Conselho Tutelar e à militância na infância, né? A garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Helenise, nós tínhamos, assim, um desejo muito grande de trazer você para falar conosco acerca dessa matéria, porque existe uma lacuna muito grande. Tá? Eu estou falando como alguém que está de fora. Existe uma lacuna muito grande e uma dificuldade para as pessoas entender o que é o Conselho Tutelar, qual é o seu papel, qual é o seu objetivo e em que ele pode ser útil e pode estar ajudando a comunidade, porque criou-se uma fábula, né? Criou-se uma ideia de que o Conselho Tutelar ele é um instrumento simplesmente para tomar filho das mães. Né? É aquela coisa assim, olha, qualquer coisa o Conselho Tutelar vem, qualquer coisa o Conselho Tutelar vai ser chamado. E isso afastou a sociedade do Conselho e com isso acabam não entendendo os benefícios. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Conselho, sobre o papel do Conselho na sociedade. Boa noite a todos. Então, eu sou Helenise Born, né? Helenise de Fátima Born. Estou conselheira tutelar no meu 3º mandato. Eu fiz um mandato de 2007 a 2013 e fiquei um tempo fora, mas não fora de atuando como conselheira, mas sempre participando das associações de conselheiros e ex-conselheiros tutelares, que é um espaço onde nós temos, né, para conversar a nível de Curitiba, a nível de região leste, a nível de Paraná, sobre as questões da infância, sobre as políticas públicas que precisamos melhorar e avançar para assim podermos garantir melhor os direitos das nossas crianças e adolescentes a nível, inclusive, de Brasil, né? Porque o Conselho Tutelar, ele tem o Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares, a Associação de Conselheiros Estadual de Conselheiros Tutelares e as associações, Associação Leste dos Conselheiros Tutelares, que abrange Curitiba, região metropolitana, litoral, Vale da Ribeira, e também temos a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Curitiba,
o qual eu estou como presidente, né, até fevereiro de 2023, eu estou como presidente à frente dessa associação, que é onde a gente procura capacitação, formação, para estar atualizando e estudando junto com os conselheiros tutelares a melhor forma de nós assessorarmos o poder público na elaboração de políticas públicas na área da infância e do adolescente, que é uma das nossas atribuições do Conselho Tutelar, que está elencado no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá estão as atribuições do Conselho Tutelar, né, do conselheiro tutelar, e dentro dessas atribuições está assessorar o poder público na elaboração de políticas públicas para o enfrentamento e para garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Aqui no Bairro Novo, em Curitiba, né, vou falar pela nossa regional, eu tenho alguns números que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, né, do que é. Aqui no Bairro Novo e em Curitiba, a gente tem uma escala de trabalho. Então, aqui no Bairro Novo, nós somos em 5 conselheiros tutelares, eu estou como presidente, Marisa Montaldi está como vice-presidente, Rosane é a primeira secretária, Lecinha segunda secretária e o Jucimar é o nosso apoio. O presidente e o vice-presidente, eles são aquelas pessoas referências dentro do colegiado, para otimizar o trabalho, se vocês têm alguma coisa para conversar, reclamar ou elogiar ou dar tiver que falar com algum conselheiro, se porta ao presidente, ao vice, que a gente está ali para otimizar o trabalho, né? Para marcar reuniões, para ser referência, para falar com os secretários, se precisar de alguma coisa, para não ficar todo mundo falando a mesma coisa. Então, tem o presidente que é a referência, né? Então, a cada 6 meses, é escolhido um dos 5 conselheiros para presidir aquela regional, aquele conselho tutelar. Então, nós já tivemos a Marisa como presidente, já tivemos a Salete, conselheira Salete como presidente, e este ano, eu presidi de janeiro até julho, e o colegiado me elegeu novamente para mim permanecer na presidência até janeiro de 2023. Então, até janeiro de 2023, na verdade, assim, esse ano eu fiquei como presidente do colegiado Bairro Novo o ano inteiro. De janeiro, e daí no colegiado de Curitiba, dentre os 10 conselhos que tem das regionais de Curitiba, sempre cada colegiado tem um presidente. Esse colegiado de Curitiba, eles elegem um conselheiro para ser o coordenador de Curitiba. Então, eu fui eleita de janeiro até julho, né, 10 de julho desse ano, fui eleita para coordenar o Conselho Tutelar de Curitiba, né, os 50 conselheiros, e agora fiquei como vice da Valéria, que é a nossa atual coordenadora, né, conselheira do Cajuru, é a nossa atual coordenadora de Curitiba, e eu estou como vice dela na coordenação de Curitiba, assim, que também é uma forma de a gente, esse coordenador, ele coordena as atividades, informação, capacitação para os conselheiros tutelares, de que forma que nós estamos trabalhando, o que precisa melhorar, conversa com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, de forma que a gente possa ter um fluxo único para trabalhar igual e para melhor atender as crianças e adolescentes da nossa cidade. Eu vou falando, o conselheiro gosta de falar. Então, não, mas é maravilhoso. Helenise, o objetivo nosso aqui, veja só, é falar pouco e deixar vocês falar, né? Porque nós partimos daquele princípio, assim, eu parto daquele princípio, o que eu sei, e agora eu quero saber o que você sabe, né? Então, nós precisamos dar espaço para que você possa nos mostrar o conselho, porque se eu começar a intervir muito, eu acabo atrapalhando. Mas é interessante, Helenise, que você colocou que o Conselho Tutelar, uma das atribuições dele é ajudar o poder público na elaboração de políticas públicas para atender a demanda desses representados, no caso aí dos menores e adolescentes, né?
E como que é feito esse trabalho para aproximar o poder público das necessidades desse grupo de pessoas? Então, o Conselho Tutelar do Brasil, ele tem um sistema chamado CIPIA, alguns falam CIPIA. Então, é um mecanismo de trabalho, um sistema de trabalho que nós registramos todos os atendimentos que chegam até nós, seja de uma notificação obrigatória. A notificação obrigatória é quando existe criança com seu direito violado, de violência física, violência psicológica, abuso sexual, e que, infelizmente, com essa pandemia foi um aumento gritante aqui, principalmente na nossa regional aqui do Bairro Novo. Teve um número muito elevado de situação de abuso com crianças e adolescentes. Então, esse sistema, a gente tem todos os dados dos direitos violados, tanto na educação, na saúde, no esporte e lazer, na convivência familiar. Nós registramos todos os direitos violados dessas crianças. Para vocês terem uma ideia, de janeiro de 2020 até a data de hoje, eu fiz a pesquisa aqui no nosso sistema, na regional do Bairro Novo, nós registramos 3.549 direitos violados. Isso de janeiro de 2020 até a data de hoje. Mas os números são muito mais além, porque só de acompanhamento, de registro, de processos de crianças que estão com seu direito violado, que está no Ministério Público, e que o juiz sempre está pedindo para a gente, o Poder Judiciário pede para o Conselho Tutelar estar acompanhando, só de janeiro de 2020 até hoje, nós temos 700 projúdios enviados para o Conselho Tutelar do Bairro Novo. O projúdio são ofícios que o juiz manda para o Conselho Tutelar acompanhar aquela determinada criança. Então, neste período de janeiro até agora, nós tivemos 600 e poucos, aproximadamente, que nós temos que estar acompanhando, que temos que fazer visita na casa, que o Poder Judiciário nos pede para ver como é que está a família, se realmente está em situação de risco, fora as crianças que estão acolhidas, que nós precisamos retirar. Mas lembrando, gente, o Conselho Tutelar não é para tirar a criança dos pais. Quando chega num ponto para tirar essa criança, quem decide é o Poder Judiciário. O Conselho Tutelar vai informar o juiz da situação, primeiro vai aplicar todas as medidas, junto à FAS, junto à saúde, junto à educação, vai tentar ajudar essa família até as últimas instâncias para manter os filhos com ela. Tratamento para drogadição, prioridade no atendimento psicológico para a família, no CAPS, para os pais que fazem uso de substâncias psicoativas, a gente esgota todas as ações até que vê que não tem condições e que aquela família não está garantindo o direito daquela criança, não está garantindo o direito à saúde, ao desenvolvimento, ao social. Aí nós temos que informar o Poder Judiciário que pelo Conselho Tutelar e pela rede de proteção já foram esgotadas todas as medidas para ajudar a família a manter essa criança na família, na comunidade, e não teve condições. Nós precisamos resguardar a vida dessa criança, nós precisamos que ela tenha o seu direito à educação, a uma casa limpa, a uma alimentação saudável. E quando a gente não consegue que os pais, os responsáveis, ou até mesmo a família, que a gente chama de família extensa, faça isso, nós temos que informar o Poder Judicial, e quem vai dizer se essa criança vai ser acolhida ou não é o juiz, né? Logicamente que o Conselho Tutelar, se ele chega lá e vê que a criança está em situação de vulnerabilidade iminente, de risco emergencial, nós podemos sim retirar essa criança no momento do risco, né? E informar o juiz, acolhemos essa criança porque ela estava em situação de risco iminente e precisamos da proteção emergencial. Depois vai ter todo um trabalho com o psicólogo do Poder da Vara da Infância e Juventude para ver de que forma que nós vamos ajudar essa família para retornar essa criança.
Mas antes de tudo isso, nós procuramos a família extensa, que é o avô, avó, tio, tia, irmão, padrinho, para que possa ficar com essa criança para evitar um acolhimento. Então, primeiro a gente procura a família extensa, se não localizamos, daí a última instância nossa é o acolhimento. Aqui no Bairro Novo, os conselheiros não têm muita... Assim, a gente esgota tudo mesmo para evitar um acolhimento, porque, no meu ver, é um trauma maior ainda para as crianças. Helenise, olha só, quando você fala que o atendimento foi feito, esse número de atendimento foi feito pelas crianças que têm o seu direito violado, olhando, né? Estou eu aqui olhando o artigo 4º da ECA, e que diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Olhando para tudo isto, da forma ampla que é colocada, se nós formos buscar, não sobra ninguém. Né? Nos dias de hoje, nós entendemos, por exemplo, as crianças que têm o direito ao lazer, vou pegar aqui as coisas que ao lazer, ao esporte, à cultura, à profissionalização, que não existe rede para atender. Imagine aonde você vai levar os seus filhos para se profissionalizar. Uhum. Então nós entendemos assim que a lei é bonita, né, mas extremamente protecionista, porém efetivar isso é quase impossível, né? É esse o desafio, Jorge, que nós enfrentamos todos os dias, né? Porque quando chega um adolescente lá e fala para nós, um exemplo assim, foi abordado um adolescente vendendo balinha no sinaleiro, né? A equipe do resgate lá do CREAS abordou, retirou o menino do sinaleiro ali vendendo, mas o que nós precisamos? Nós precisamos de um emprego para ele. Nós não precisamos, tem que ter uma política pública de imediato para esses jovens que estão querendo ingressar no mercado de trabalho. E, infelizmente, as vagas são poucas, né? São poucos os jovens que conseguem. O que o poder público nos oferece é um curso de primeiro emprego, mas e se ele vai fazer o curso e ele não tem aquela garantia de que ele termine esse curso para preparação do primeiro emprego e que ele já vai iniciar no mercado de trabalho? Então, sempre quando um adolescente chega lá no conselho tutelar falando, eu quero trabalhar, eu estou vendendo balinha porque eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar a minha família. A nossa briga no conselho tutelar é que, no momento em que sabe que um adolescente está vendendo balinha no sinaleiro para ajudar a família, então que a FAS, a Fundação de Ação Social, os CRAS, os CREAS, as cidades aí, auxiliem essa família. E que esse adolescente, quando eles forem abordados, tirado da rua ali para não estar vendendo balinha, mas que tenha uma contraproposta que diga, olha, hoje... a partir de amanhã, você vai fazer entrevista nessa empresa que você vai entrar como estagiário. Você vai estar estudando e você vai estar entrando como menor aprendiz. Então, é um desafio muito grande para nós, conselheiros tutelares, que realmente falta políticas públicas para o menor aprendiz, mais vagas, porque nós temos muitos jovens. E os jovens de hoje... Esses dias eu até encaminhei um adolescente que ele falou assim, conselheiro, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Encaminhei ele para o CRAS, para um programa do menor aprendiz. Só que lá ele faz um curso, só que nesse curso é um curso preparatório, que tem umas empresas, que tem parceria com o município, mas não é de imediato o ganho dele. Ele foi há algum tempo, depois ele voltou lá e eu não vou mais.
porque eu preciso ganhar. E eu estava vendendo balinha, eu estava livrando a mistura da semana para minha avó, que tem câncer. E a gente fica com aquele sentimento de impotência daí, porque eles querem trabalhar de imediato, eles não querem fazer o curso. Mas veja só uma coisa. Eu, particularmente, eu vejo não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo uma desatualização, na legislação com relação à criança e ao adolescente. Eu olho assim para essa legislação, porque lembrando daquele jovem, daquele adolescente de 40 anos atrás, aquele jovem, aquela criança que era quase escravizado pelos pais, trabalhava, apanhava, tinha uma vida muito difícil. Nos últimos 10 ou 15 anos, nós tivemos uma inversão onde o mundo se tornou tecnológico, onde os filhos hoje conhecem mais do que os pais, onde é os filhos que estão tendo condições em todos os sentidos. Hoje você encontra uma criança que vai trabalhar com tecnologia, é muito mais fácil você conseguir um profissional de 14 anos para trabalhar com tecnologia do que um cidadão de 40 ou 50 anos, né? E eu vejo esse trabalhar como parte do processo de formação do indivíduo, né? Eu vejo que uma criança que trabalha, isso ajuda no formar a ética, a moral, enfim, os valores que essa pessoa vai levar para a vida, né? Porque eu trabalhava com 7 anos de idade, e nisso não me fez mal algum, muito pelo contrário, né? Eu, com 12 anos de idade, eu já tinha uma capacidade laboral, mas eu jogava futebol, eu fazia tudo que uma criança fazia, mas eu também trabalhava. Então, eu não sei se você concorda, mas creio eu que está na hora, tudo precisa ser atualizado. A lei que nós temos, ela é de 90, ela já está com 32 anos, né? Você não acredita que está na hora de mexer alguma coisa, de mudar alguma coisa, de atualizar o estatuto da criança e do adolescente? Como que você vê o estatuto? Você acha que ele ainda é atual ou ele precisa mudar alguma coisa? Olha, o estatuto da criança e do adolescente tem algumas coisas que sempre eles estão atualizando. Agora nós tivemos a lei Henri Borel. Nessa questão do trabalho, Jorge, nós temos lá no artigo 69, que é o direito da criança à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, quando falam assim, adolescente não pode trabalhar, existe uma inversão na mídia dizendo que o adolescente só pode trabalhar depois de 18 anos. Isso é mentira. O adolescente ele pode trabalhar em condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Mas e o que falta? Falta políticas públicas, falta que os grandes empresários dêem a importância e a oportunidade para esses jovens entrar no mercado de trabalho, que é isso que está faltando. A lei não impede o adolescente de trabalhar, desde que ele seja capacitado. Junto com esse trabalho, ele faça um curso, né, profissionalizante, para ele ir se profissionalizando e aprendendo e tendo o ganho dele e estudando também, né? Quando fala assim, muitos falam mesmo, olha, lá atrás eu trabalhava. Só que no mundo que a gente vive hoje, antes os filhos trabalhavam para ajudar os pais em casa. Trabalhavam na lavoura, lá ajudando a carpir, mas era em casa, eles não eram explorados. Tem uma diferença da exploração do trabalho. Nós temos denúncias que chegam no conselho de que tem uma empresa que contrata o adolescente, mas assim, para ele trabalhar o dia inteiro para ganhar um salário de aprendiz que é de 4 horas. Isso é uma exploração do trabalho dele. Ele vai trabalhar o dia inteiro e vai estudar à noite por um salário de 4 horas, que é o do menor aprendiz. Esse tipo de denúncia é muito recorrente, de chegar, tem adolescente trabalhando
numa loja de celular, né? O adolescente ele tem que ter o horário de trabalho e o horário de estudo dele. Se ele não tiver sendo prejudicado o desenvolvimento dele social, cultural, esportivo, ele pode trabalhar. O que a mídia prega, o que muitos falam, ele é adolescente, ele não pode trabalhar. Adolescente não pode trabalhar, adolescente pode matar que não vai acontecer nada, gente, acontece. O que eu explico para o pessoal, o adolescente, quando ele mata alguém, que já atendemos caso de adolescente que comete um crime hediondo, ele já vai ficar preso por 3 anos, que é apreendido, né? Não é preso, adolescente é apreendido. E não pensem vocês que a cadeia deles é diferente do que essas outras cadeias que a gente de adulto, porque não é. A inversão de valores de que o adolescente está lá na cadeia, tem tudo do bom e do melhor, não tem. Nós precisamos mudar muito o SENSE, que são os centros socioeducativos dos adolescentes, que nós já tivemos muita morte de adolescente que entrou lá porque cometeu um crime hediondo e acabou morrendo lá dentro. E que não teve ressocialização nenhuma para ele voltar à sociedade. Então, quando falam assim, porque o adolescente pode matar que não vai acontecer nada, ele fica impune. Ele não fica impune, gente. Dependendo do crime, e se ele comete um crime hediondo, ele é apreendido imediatamente, por 3 anos. Veja só uma coisa, eu já não sei, sabe, assim, porque a questão da apreensão do menor, ela nos colocam no fio da espada, né? Porque, infelizmente, o sistema carcerário brasileiro, de modo geral, ele não tem um sistema para ressocializar. Infelizmente, as pessoas entram ruim e saem pior, né? Porque o que aprendem lá dentro, pelo menos é isso que a gente tem percebido. Quando eu vejo, eu fico muito triste, sabe, Helenise, quando eu olho nesse nosso país e eu vejo que o sistema carcerário, de modo geral, ele não é feito para ressocializar. Eu me lembro de um cidadão que saiu da cadeia e ele estava dando uma entrevista para o Ogerbook, que depois que ele saiu da cadeia, ele escreveu um livro e ele dizia o seguinte: o sistema usa como o preso, ele é matéria-prima do sistema. Só que eles esquecem que essa matéria-prima é seres humanos. Porque para o sistema, quanto mais presos, são mais clientes. Teoricamente, é mais ou menos assim. Então, o sistema ele não ressocializa. As crianças, infelizmente, que vão para esses educandários, olha, na sua maioria, voltam de lá pior, né? Acabam... então, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser feita para que o sistema volte a funcionar.